Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 20 de junho de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Vou solicitar para o nosso Augusto, que está aqui ao nosso lado, para fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa querida amiga Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Fechemos os nossos olhos, coloquemos em nossa tela mental a imagem do nosso Mestre Jesus aqui conosco, muito feliz por nos ver reunidos em seu nome, e que possamos dizer assim: amado Mestre Jesus, é com o coração cheio de alegria que te agradecemos por mais essa obra, ao qual Alexandre nos está dando uma palestra de como nos portarmos, não só perante a mediunidade, mas nos portarmos como seres humanos nessa busca da nossa reforma interior para cada vez mais estarmos próximos de Ti. Que a espiritualidade amiga aqui presente possa intuir a todos nós para que internalizemos esses ensinamentos e nos esforcemos para colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Obrigado, Mestre Jesus, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Nossa Cecília. O capítulo 9, sobre mediunidade e fenômeno. Ele se volta particularmente para uma grande reunião no plano espiritual, coordenado pelo Alexandre, que era o instrutor de André nesse momento, e com essa reunião eles tinham por objetivo preparar melhor tanto os encarnados que participavam do trabalho de auxílio aos necessitados quando estivessem dormindo por ocasião do seu desprendimento, e também para o grupo que já estava fazendo esse trabalho no plano espiritual. A reunião tinha a participação muito grande dos desencarnados e em torno de mais ou menos 100 pessoas dos encarnados nesse momento e desdobrados durante o sono. A reunião tinha um tema, mas Alexandre permitia que os alunos dedicados, os alunos que levavam a sério todo esse trabalho, fizessem perguntas para esclarecimento. E nessa reunião, a grande pergunta feita foi sobre a comunicação, sobre a necessidade, como fazer melhor a comunicação com o plano espiritual e estabelecer um permanente intercâmbio. Alexandre, logo de saída, louvou o interesse, porque os interessados diziam que estavam com muita dificuldade nos aspectos físicos psicológicos. Então Alexandre começa dizendo que havia necessidade de uma correção na atitude mental de toda aquela turma que estava assim angustiada com o problema. Ele lembrou logo que a busca para a comunicação só era possível no momento que todos tivessem consciência de que tanto o encarnado como o desencarnado, todos são irmãos, todos têm um princípio orgânico igual. Por exemplo, os elétrons, os fótons, que fazem parte da organização física.
do encarnado, esses mesmos elementos fazem parte do corpo espiritual, só que com características diferentes, com manifestações diferentes. Ele achou que era válido fazer essa observação, porque para marcar que não era a desencarnação que santificava as pessoas, de jeito nenhum. Então, para atender aquela aspiração de conhecer, vivenciar as belezas celestes e conhecer mais aprofundadamente as verdades espirituais, muita coisa tinha que ser feita. Primeiro, uma correção necessária para os comportamentos, uma vez que havia necessidade de desenvolver em cada um deles, dessas pessoas que almejavam esse intercâmbio, desenvolver a sua parte celestial, porque ele frisa bem que todos ali eram criaturas celestiais e que aquela vontade de conhecer, de participar das coisas boas, era um fim único, tanto dos encarnados como dos desencarnados. E que havia necessidade de fazer essa correção mental para que eles pudessem, então, almejar, chegar mais perto. Que eles solicitavam muitas coisas, mas precisavam entender que todo o trabalho, em todo o campo, em todos os setores, tinha sempre um elemento espiritual, vamos dizer, mais evoluído, designado pela providência divina para acompanhar esses trabalhos. Agora, que eles estavam querendo o quê? Amor, felicidade, fé, estavam querendo todas as coisas assim, altas, boas, normais, mas que na realidade eles não estavam plantando isso. Não estavam plantando amor, não estavam plantando solidariedade, não estavam plantando nada. A seguir daí, Alexandre continua a sua preleção. Obrigada, meu amor. Ela deu aí um resumo, né, do que nós estudamos. Agora é com Augusto, né, Augusto? Vamos lá. Continuar a nossa palestra, né? Continuando a palestra. A possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que vos rodeiam não representa, de modo algum, a realização espiritual imprescindível à edificação divina de cada um de nós, porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolva os seus próprios princípios divinos. A bolota é o carvalho potencial. O punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã. O germen insignificante será, em breves dias, a ave poderosa cortando amplidões. Dá uma palestra, Augusto? 2 dias. Então vamos comentar essa fala aqui do senhor Alexandre. Vamos comentar aqui essas informações aqui da palestra do senhor Alexandre. Vamos lá. A possibilidade de... Ele está aqui, lembrando sempre, no mundo espiritual, dando uma palestra para espíritos encarnados e desencarnados. O tema é mediunidade, tá bom? Então, pela fala dele, a gente percebe que existe um número muito grande de pessoas querendo desenvolver mediunidade. Confere? O povo quer desenvolver mediunidade. Então aqui ele está dizendo que nós devemos primeiro desenvolver, que foi o que a Cecília trouxe, a parte moral. Essa é a parte que nos cabe, né? Não nos será perguntado
Eras médio, mas será perguntado: fostes bom? Essa é a pergunta. Então aqui ele diz, olha, a possibilidade de comerciar emoções. O comércio é o quê? Troca, tá? A possibilidade de comerciar, de trocar emoções com as esferas invisíveis. Trocar emoções, sim, porque é uma troca. O Espírito sente o que tu sente e tu sente o que ele sente. É uma troca de emoções ali nesse intercâmbio. Esse intercâmbio, essa troca de emoções, acontece só com os médios ostensivos? Porque todos nós somos médios em um grau qualquer. Lembra sempre disso, tá? Então, olha só. A possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que vos rodeiam não representa, de modo algum, a realização espiritual imprescindível, a edificação divina de cada um de nós. Então é como se fosse assim: a tua moralização não tem absolutamente nada a ver com o intercâmbio espiritual. Para que você alcance a tua moralização, você não precisa ter intercâmbio espiritual. São coisas diferentes. Você pode ter um intercâmbio espiritual e não ter moralização. Entendeu? Você pode ter intercâmbio espiritual, ser médio e não se moralizar. Então, volta a repetir. É a fala dele. A possibilidade de comerciar, de trocar emoções com as esferas invisíveis que vos rodeiam, ou seja, do mesmo nível, que vos rodeiam, são espíritos do mesmo nível. Não representa de modo algum realização espiritual imprescindível. Imprescindível o quê? Você tem como despachar? Ele diz não, olha. De modo algum a realização espiritual imprescindível à edificação. Não tem nada a ver. Para você se edificar espiritualmente, tem que ter o desenvolvimento espiritual. A edificação divina de cada um de nós. Aí ele diz, por quê? Ele responde, porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências. A glória mediúnica não consiste em você ser o intermediário de espíritos. Essa não é a glória mediúnica. Porque a gente acredita nisso, né? Que o fato de você desenvolver a mediunidade e poder ser um canal em que vários espíritos podem se comunicar por você, você pensa que isso é a glória. Isso não, essa não é a glória. Olha que interessante como o senhor Alexandre coloca. Olha lá. Porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências. Porque essa determinada inteligência é o quê? Eu queria tanto poder receber Emmanuel, Joana de Ângeles, Dr. Bezerra de Menezes, né? Leon Denis, né? Porque o povo é metido, né? O povo quer só esses espíritos superiores, né? E a gente acha que isso é a glória, né? O dia que nós conseguirmos poder receber um Emmanuel, uma Joana de Ângeles, né? Um Dr. Bezerra de Menezes, um Leon Denis, um Camilo Flammarion, Leon Denis, então a gente, né? Ai, que glória poder receber esses espíritos. Mas isso não é a glória. Isso não é a glória. Ele está dizendo aqui, ó. Porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências. Da glória mediúnica não consiste em ser instrumento fiel da divindade. Então, olha só, perdão. De determinadas inteligências, vírgula. Mas, porém, entretanto, todavia, lembra da professora? Mas, em ser instrumento fiel da divindade. Então, o que é a glória mediúnica? É eu ser médio de determinadas inteligências, ou eu ser um instrumento fiel de Deus? O que me torna um instrumento fiel de Deus? Eu ser um ser bom, moralizado, né? Isso é ser instrumento de Deus. Ser bom. Ser bom. Por isso é que os Espíritos apresentam que nosso Senhor Jesus era médium de Deus.
Porque ele não fazia a vontade própria, porque a vontade dele era sempre fazer a vontade de Deus. É difícil isso pra gente? Sabe você abrir mão de todas as tuas vontades só para fazer sempre a vontade de Deus? E quase sempre para nós é pisar em fogo em brasa, dói. Porque o que Deus nos pede é renúncia e resignação, e a gente não dá conta. Entende? Então isso, o grande médio, e essa é a mediunidade que nós temos que nos preocupar, é sermos o quê? Instrumento fiel da divindade. Instrumento fiel da divindade. Fiel é fidelidade, fé, fides, fidelidade, fiel a Deus, ou seja, não trair Deus nunca. Tia, como é trair a Deus? É servir a mamão, é se servir, né? É por isso que a gente vai ver sempre o nosso Senhor Jesus Cristo falar: eu e o Pai somos um. Eu faço a vontade do meu Pai. Sempre a gente vai ver Jesus falando isso. Quando ele foi questionado por um soldado romano: solicite para que o seu julgamento seja feito em Roma por César. Esses judeus são fanáticos. E o que ele responde ao soldado? Se eu quisesse, eu pediria a meu Pai e ele enviaria uma legião de anjos e iria pulverizar Jerusalém. Ou seja, ele poderia pedir e ele seria atendido. Ele é o Cristo. Deus não dá o livre-arbítrio a você e a mim, que é um espírito doidinho? Tu acha que ele não vai dar um Cristo? Se eu quisesse, eu pediria a meu Pai e ele enviaria uma legião de anjos e ia pulverizar toda Jerusalém, acabar ali mesmo. Mas o que o meu Pai quer é que eu me entregue aos judeus. Para ficar de lição, é como assim: o que o Pai quer, Conceição? É que tu te entregue ao sacrifício. É isso, foi o que Jesus fez. O que o Pai queria? Que ele se entregasse ao sacrifício para que servisse de exemplo para a gente. A gente não veio para... A gente veio para se sacrificar. Esse é o processo de evolução. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolva os seus próprios princípios divinos. Os seus próprios princípios divinos. Então vamos pegar o livro Pensamento e Vida. O que a gente aprende no livro Pensamento e Vida, quando ele fala que a mente é espelho da vida em toda parte? Quando a gente pega a questão 625 do Livro dos Espíritos, que vai perguntar qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo, resposta: Vide Jesus. Vide, olha, Jesus. Ele é o tipo perfeito, então ele é o modelo perfeito. Então eu olho para o Cristo, e o Cristo, na condição de mente espelho da vida, ele está refletindo quem? Deus. 100%. Então, se eu reflito ao Cristo, me esforço para refletir, seguir os passos dele, eu estarei refletindo quem? Deus. Por isso ele dizer: eu e o Pai somos um só. Só que eu preciso fazer essas conquistas desses princípios divinos íntimos, particulares. Por que princípios íntimos? Eu sou um animal irracional ainda. Eu sou um animal irracional? Não, já sou dotado de razão. Ainda um animal, eu estou ainda dentro do reino animal. A minha condição física me mostra a minha natureza ainda animal. Eu estou no corpo animal. Eu como, eu bebo, eu durmo, eu procrio e trabalho. Isso tudo é da vida animal. O que a espiritualidade, o que o Cristo nos convida aí há milênios? A desenvolver o ser espiritual que eu sou, em detrimento do animal. Então ele diz, desenvolvendo esse ser espiritual, ele diz assim, olha: é indispensável desenvolva os seus próprios princípios divinos. Vamos pegar o livro Gênesis, o primeiro livro de Moisés. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa
semelhança. Que semelhança é essa? Está pensando que é nariz, olho, orelha, cabelo? Você está achando que é físico? Então, quando os espíritos nobres dizendo, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, né? Façamos do homem um anjo, façamos do homem um espírito nobre, façamos do homem o reflexo de Deus. É esse o trabalho aí árduo há milênios sobre cada um de nós. E para isso nós precisamos desenvolver esses princípios divinos que estão dentro de nós. Se eu sou um filho de Deus, eu tenho um DNA divino, a nossa capacidade ela é enorme, enorme. Quando nós nos identificarmos como filho de Deus, porque nós nos identificamos como filho da carne, mas ainda não como filho de Deus. Aí ele faz aqui uma metáfora, a bolota, que é o frutozinho, é o carvalho potencial. Quem gosta aqui de plantar, a mãe de uma grande amiga minha disse assim, leva esses tomates cereja, planta. E ela tirou da horta dela, linda a hortinha dela. E eu disse, eu vou plantar. Então, sementes assim, miudinha do tomate cereja, plantei. As árvores já estão grandes e já começa a dar florzinha. Então, aquela semente em potencial, uma semente, vai dar quantos frutos? Quando a gente planta. Então, ele diz, a bolota, que é o fruto, é o carvalho em potencial. Se você vê uma árvore de um carvalho, ela é enorme, ela é frondosa. E começou ali da sementezinha, a bolota. Quem que pode imaginar? O que ele está querendo dizer? Nós também somos semente, mas precisamos iniciar, porque se eu pegar a semente do tomate e ficar segurando na mão, vai crescer? É necessário o trabalho de eu movimentar a terra, arar a terra e ali colocar a semente e regar constantemente para que ela possa germinar, crescer e dar frutos. Assim somos nós. Por isso Jesus se apresenta, ele nos chama de semeador. E o semeador saiu a semear. Dependendo da terra, que é o nosso coração, essa semente pode germinar ou não. Então é a função do semeador. Então nós somos o semeador também, mas do nosso próprio coração. Mas é necessário a gente pegar as lições de Jesus, que é a semente, movimentar a nossa terra do coração e plantar. E regar constantemente. Tia, como seria regar? Estuda e viva, estuda e viva, estuda e vive, estuda e vive, estuda e vive. Isso é regar, até a planta crescer. Depois que a planta cresceu, que a árvore ficou frondosa, meu amigo, não tem mais vendaval que derruba essa árvore. Mas até a árvore crescer, é necessário regar todos os dias. E movimentar a terra, porque às vezes a terra fica muito endurecida, né? Que é quando a gente nós nos tornamos indiferentes. A terra endureceu. A probabilidade dessa semente não crescer é enorme. Então é necessário ir lá e movimentar a terra. E tia, como é movimentar essa terra? Às vezes o papai dá uma mãozinha. Ele manda a dor. Sabe aquela dor que chega na tua vida, que te tira do eixo? Essa é a removida da terra, porque estava endurecida. E para ele não perder a semente que ele depositou nessa terra, ele manda movimentar bastante essa terra. E quando você vê uma terra sendo movimentada, o garfo entra, rasga a terra, mexe tudo. Então é um turbilhão que acontece no nosso coração. É a dor. Com o propósito de não perder a semente que foi depositada aí. Caso contrário, ela vai secar e não vai crescer. Então a bolota é o carvalho potencial. O punhado de semente minúscula é o trigal de amanhã. Naquela época que tinha trigo, né? Porque hoje não tem mais trigo. Hoje o que nós temos é o quê? Glúten.
trigo acabou. Você come pão, você está mais comendo trigo, você está comendo glúten. Por isso que a gente está morrendo, né? Né, doutora? Está morrendo e não sabe. É o trigal de amanhã. O germe, que é o embrião, insignificante, será em breve dias a ave poderosa cortando amplidões. Em breves dias a ave poderosa cortando amplidões, né? Germezinho. Nós. Como que nós começamos ali na vida intrauterina? Então tudo é assim, existe um crescer. E é esse o convite que o senhor Alexandre está falando. Olha, mas tem que começar. Se não começar, não vai chegar em lugar algum. Tem que começar. Alexandre estava cada vez mais empolgante e belo. Do alto, jorravam-lhe sobre a fronte fios irisados, ou seja, como se fosse assim, de diversas cores, um verdadeiro arco-íris, de brilhante luz, caindo ali sobre ele no momento da sua oração. Prosseguiu ele, Alexandre, nessa palestra, arrebatando-nos os corações. Mediunidade constitui meio de comunicação e o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Ouve-me, irmãos meus. Se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que anelais no recôndito santuário do coração. Somente por meio dele, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e deles sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou: vós sois deuses? Olha aqui a revelação, porque ainda tem espírita que fica: ah, mas quem é o espírito de verdade? Quem é o espírito de verdade? Vamos lá, muito bom esse capítulo aqui, olha, gente. Mediunidade constitui meio de comunicação, não garantia de angelitude. O fato de ser médio, isso não quer dizer que a pessoa é um espírito superior. Isso também não quer dizer que a mediunidade torna a pessoa superior, se ela não quiser. Então, a mediunidade é meio, só isso. Não santifique ninguém, não endeuse ninguém. Mediunidade é meio. Ele está intermediando entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele é um intermediário.
Porque ele consegue conversar com os espíritos e transmitir para o encarnado. Só isso. Tem alguma coisa a ver com a moral? Não. Só é dada a mediunidade a espíritos moralizados? Não. Ah, mas Chico era moralizado. Chico é missionário. Por isso que ele bateu 10 em todas as provas. Tá? Então a mediunidade é meio. Ok? Ficou claro isso? Meio. Meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma. Jesus, eu sou a porta. Porque Kardec diz bem assim, o Espiritismo é a chave para abrir essa porta, né? Eu sou a porta. Ele está falando que ele é o médium? Qual é a função da porta? É te mudar de um espaço para o outro. A porta ela é uma entrada para um outro espaço. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, o que é entrar pela porta do Cristo? É fazendo o que tu quer ou o que o Cristo quer? Entendeu? Não precisa bater a cabeça, tá bem claro. Se eu fizer o que eu quero, eu estou escolhendo a minha porta e não a porta do Cristo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Salvo de quê? Salvo do egoísmo, da vaidade, do orgulho, dos vícios, das paixões. Entendeu? Será salvo e entrará. Será salvo e entrará na porta do Cristo. Sairá e achará pastagens. Sairá e achará pastagens. Ou seja, ele entra pela porta do Cristo, poderá sair e achará já o que? Pastagem, porque ele já entrou. Ele já fez o movimento. Ele já seguiu o caminho. Está pronto para ir para qualquer pastagem. E pastagem é sinônimo de quê? Ociosidade? Trabalho. Porque ele falava, Jesus, uma linguagem em que os camponeses, né, as pessoas simples podiam entender. Então aqui ele fala, a gente fica meio boiando, mas para quem ele falou naquela época, conseguia entender muito bem, entendiam muito bem, porque ele falava para ser entendido, então ele usava os exemplos do cotidiano. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, sairá e achará pastagens. Fecha aspas. Continua o nosso Alexandre. Porque a audácia incompreensível, que não dá nem para te compreender, não dá para compreender essa tua audácia, imaginais a realização sublime sem vos afeiçoar ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Trocando em miúdos, vamos facilitar. Como é que tu ousas imaginar que você vai conseguir ter uma ação, uma realização sublime sem entrar por essa porta? Como é que você pode imaginar que você vai evoluir sem entrar por essa porta? Não evolui. E ele diz o quê? Ele chama, é engraçado, porque audácia. É uma audácia achar que nós vamos evoluir sem entrar por essa porta. Não vai. Entendeu, gente? Entendeu a fala de Alexandre? Vou repetir. Porque a audácia incompreensível, imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoar ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor. Então fica aqui, Missionário da Luz, palestra do seu Alexandre, mais uma vez batendo na tecla que Jesus é o Espírito de verdade que assina a codificação. Tia, na codificação tem? Claro, meu amor. Você não leu ainda o Evangelho segundo o Espiritismo? Você ainda não leu o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo? Você ainda não conseguiu identificar? Eu me lembro
de Jesus falando a Paulo: os de boa vontade irão me reconhecer. Através das cartas de Paulo. E Pedro, quando pegou a carta de Paulo, disse: é Jesus. Então, por que audácia é incompreensível? Imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Então, ele não acabou de dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará. Ouve-me, irmãos meus. É como quem diz, esse ouve-me é quase assim, ó, gente, presta atenção no que eu estou falando. Às vezes se escuta mesmo, ouve, fia isso na tua cachola, né? Entende o que eu estou falando? Foi um chamado agora. Ouve-me, irmãos meus. Se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão Ele. Ele quem? Ouve-me, irmão divino. Se você aqui, vou dizer, se vos dispondes ao serviço divino, se você quer trabalhar com Deus, não há outro caminho senão Ele. Não tem outro caminho, Ele é a porta. Então a gente sempre se pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, como Ele faria? Se Jesus estiver no meu lugar, o que Ele faria nesse momento? Imagina se a gente, todos os momentos da nossa vida, nós trouxéssemos essa lição. E a gente não pode imaginar um Jesus permissivo, porque a gente sempre acha que bondade é ser abestalhado, é anuir com tudo, é dizer sim para tudo. Não, isso é abestalhamento. Isso é abestalhamento, porque dizer não, muitas vezes, é um ato de extremo amor. Então, eu gosto da frase da minha irmã Joseli. Ela diz: mana, Jesus me libertou, mas não me abestalhou, né? E esse movimento, então nós achamos, como nós não entendemos ainda o Cristo Jesus, como nós ainda não entendemos o Evangelho, a gente acha que ser bom é balançar a cabeça para tudo, é anuir com tudo. Não é. Não é. Porque se tem uma coisa que educa, é essas 3 letrinhas. Não. Quer deseducar? Quer. Diga sim para tudo. Não vai ser mais nem preciso perguntar de ti, porque já sabem a resposta. Manhã dizia assim: minha filha, para educar filho, para cada um sim é 2 não. Porque nós temos que aprender a viver com o não. Hoje a psicologia já orienta, né? Você tem que frustrar o seu filho na infância, tá? Lá naquela idade que você escolhe roupa para ele, é aquela idade ali que começa. Não, hoje não vai. Hoje não vai. Ele tem que aprender a lidar com o não. Porque a vida vai dar não? Vai. Então, a gente tem que primeiro entender isso. O bem, ele nunca será conivente com o mal. Por isso que Jesus disse: eu sou a porta. E aí ele usa como ousais, ele usou o termo aqui, não foi nem ousais, como foi? Porque audácia. Achar que você vai entrar no reino de Deus por outra porta. Não vai. Só tem uma porta. E quem nos ajuda ainda a abrir essa porta é o Espiritismo. O Espiritismo é a chave. Por que a chave? Porque ele nos ensina racionalmente o porquê devemos entrar por essa porta. Se vos disponde então ao serviço divino, não há outro caminho senão Ele. Ele quem? Jesus. Não tem outro caminho. Que detém a infinita luz da verdade, e a fonte inesgotável da vida. Ele está reportando aqui. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Claro, ele é o modelo perfeito.
Como é que você vai chegar a Deus se você não vive Jesus? Se você não coloca em prática as lições. Se nós não colocamos em prática as lições, não tem como chegar. Porque essa chegada não é uma questão de estudo, é uma questão de vivência. Eu estudo para lembrar o que eu esqueci. Porque a lei já estava gravada onde? Na nossa consciência. Eu estudo para lembrar e eu preciso viver. Então é a vivência. Entrar na porta é escolher o caminho que Jesus nos ensinou. Ele que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Fonte inesgotável da vida. Ele está falando de que vida? Qual é a função da fonte? Quando ele usava o termo fonte naquela época, qual era o significado da água para uma terra árida como a Palestina? Manter a vida. Manter a vida. A vida animal, a vida vegetal, a vida humana, essa é a função da fonte da água. Ele que detém a infinita luz da verdade. Luz, aonde tem luz existe escuridão? Aonde tem luz, não tem escuridão. E ele é a luz. Não, então olha só. Infinita luz da verdade, ele está falando dessa luz do esclarecimento. E a fonte inesgotável da vida. Fonte inesgotável da vida. Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer tempo, essa fonte do Cristo, ela é inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste. Outra coisa, abre aspas. Nós temos que parar com essa mania absurda de rotular todos os médiuns de espíritas, ou rotular mediunidade ao espiritismo. Mediunidade é uma faculdade orgânica. O espiritismo é a ciência que nos ensina a faculdade, mas não nos dá a faculdade. Então existem médiuns em vários lugares, em várias denominações religiosas. Mas isso não quer dizer que o médium é espírita. Outra observação, temos aqui um livro psicografado. É psicografado? É. Existiu um médium? Sim. É espírita? Tem que ser avaliado. O que rotula uma obra dessa de espírita? Se ela está pautada na terceira revelação. Quer dizer, tia, mas não tem nada a ver, a senhora também está ficando fanática. O que tem ler um livro espiritualista? Eu vou te dizer o que tem. O espiritismo é a terceira revelação. Por isso, espírito da verdade. Tudo que você lê no espiritismo é a verdade. Estou falando da terceira revelação. Enfia isso na cabeça. Quando você lê um livro que não está pautado de comum acordo com a terceira revelação, tu está lendo e estudando a mentira, o erro. Poxa, aprender errado é para acabar. Como diz, uma meia-verdade faz um estrago muito maior do que uma mentira. Então ali tem verdades, mas tem mentiras. E você acaba assimilando aquilo, aprendendo errado. E quem é a porta, gente? E ele é o Espírito de verdade. É o Cristo Jesus coordenando toda essa terceira revelação. Ele disse que daqui ele não ia sair enquanto houvesse uma lágrima. Mas mesmo nós espíritas não valorizamos isso. A gente estuda uma obra básica, a gente não entende que quem é o maestro de tudo isso é Jesus. Como é que eu posso abrir mão de uma obra de um livro dos médiuns? Como é que eu posso abrir mão de uma obra de um livro dos espíritos? De um livro A Gênese, do Céu e Inferno? Do Evangelho segundo o Espiritismo? Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso para mediunidade, o que, gente? Mediunidade celeste.
para o acesso ao equilíbrio divino. Para o acesso ao equilíbrio divino, que anelais, que deseja, no recôndito, no mundo íntimo do santuário do coração. Então, quer ter uma mediunidade celeste? Quero. Qual é o acesso para esse equilíbrio divino? Não existe outra porta. Qual é a porta? É o Cristo. Tia, a mediunidade me torna um ser desequilibrado? A mediunidade tem capacidade de me adoecer? A mediunidade não te adoece. A mediunidade não te desequilibra. A mediunidade, ela é neutra. Quem está te adoecendo e te desequilibrando é a tua conduta moral. Por isso é que ele diz, mediunidade celeste, a única porta é com Cristo. O que isso quer dizer, tia? Entrar por essa porta, segue o modelo dele. Vive, te esforça, luta para viver tal qual ele. Primeira coisa que vai acontecer, gente, se você é uma pessoa que nós estamos nos esforçando para seguir o Cristo, e a gente sabe que seguir ao Cristo é negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Ele não disse, faça todas as tuas vontades, solta a cruz e siga-me. Não, ele foi bem claro. É bem claro. Nega a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Isso é entrar pela porta. É a porta do sacrifício. Para tudo. Então, no dia a dia a gente vai ter vontade de fazer aquilo, a gente diz, não, mas Jesus quer que eu faça isso. E no início é uma imposição. A passar das décadas, 50 anos a gente exercitando, né, constantemente, aquilo passa a ser algo já natural. Mas enquanto isso é ainda uma lembrança constante. Se Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria? Essa vigilância constante. E lembra que algumas vezes Jesus vai dizer o quê? Hipócritas, raça de víboras, sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Por que me tentais? Porque Jesus também observava, né? Ele sabia exatamente a intenção de cada um. Ah, tia, mas ele é Jesus, sim, mas ele é o modelo. Basta a gente observar. Às vezes a gente reclama, basta observar. Ainda há pouco estudamos em um livro dos Espíritos. Todos os nossos sofrimentos são consequência das nossas escolhas. Tudo, no mundo físico e no mundo espiritual. Repetindo, todos os nossos sofrimentos são resultado das nossas escolhas. Então não reclame, aguente firme. Aguenta. Como é que é, Augusto? Plantou tem que colher, né? Plantou tem que colher. Para finalizar, que o tempo já foi, de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair. Olha só, porque aqui ele está reportando quando Jesus fala, porque aqui, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo e entrará, sairá e achará pastagem. Então ele está pegando já essa parte do sair. Olha o que ele explica. Somente por meio dele, vivendo-lhe as sublimes lições, vivendo, tá? Não é só estudando não, alcançareis a sagrada liberdade de entrar em domínio, nos domínios da espiritualidade e dele sair, conquistando o pão eterno. Lembra da pastagem? Que vos saciará a fome para sempre. Essa saciar a fome para sempre, você nunca mais sentirá. A fome dói, mata. Uma conduta moral, uma conduta imoral, dói, mata. Então, se a gente pega
esses espíritos nobres que reencarnaram aqui, eles não têm mais fome não. Entendeu? Para sempre. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação, que é o que mais tem aí. Meio de comunicação. E nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Presas é o quê? O que é uma presa? Multiplicando presas infelizes. Meus irmãos, o que mais tem é médium escravizando pessoas a elas. A pessoa não dá um passo sem consultar o médium. E o médium adora isso, porque ele está manipulando o outro. E tem muitos médios que fazem isso. E é isso que ele está dizendo aqui, olha. Da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas. Presa se torna realmente um animal miudinho, e que ele vai lá, ataca e devora. Ele vai lá, ataca e devora. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro. Jamais a mediunidade vai ser para eu escravizar o Augusto à minha vontade. Eu não posso usar a mediunidade para isso. Não foi para isso que eu vim médium. A lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. E isso também é espíritos. A pessoa só faz o que o espírito manda, Está na reunião mediúnica da casa, só faz o que o espírito manda. Olha, gente, quando vem um espírito começando a dizer tudo o que tu tem que fazer, ele já está quebrando uma regra básica, uma lei básica. Qual é a lei? O livre-arbítrio. Deus interfere no teu livre-arbítrio? Ele não deixa a gente quebrar a cara? Ele ainda diz, eu te avisei. Como que o senhor me avisou? Mandei fulano, beltrano, cicrano, o livro, a mensagem, a palestra. Usei todos os recursos para lembrar o que estava dentro da cabeça. Mas ele respeita. E aí vem um espírito, encarnado ou desencarnado, e começa a dizer tudo o que você tem que fazer. Marionete. Então ele diz, lembrai-vos contudo de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecertes a palavra divina que pronunciou, vós sois deuses. Por que palavra divina? Quem falou vós sois deuses? Não foi Jesus. Não foi Jesus, tá? Você vai dizer, Jesus não foi. Jesus perguntou ao doutor da lei, o que está escrito na lei? Não está escrito, vós sois deuses? Então Jesus está pegando o Antigo Testamento e lembrando ao doutor da lei, o que está escrito na lei? Não está escrito lá, vós sois deuses? Porque eles vieram criticar Jesus, quando ele disse, eu e o Pai somos um só. Foi bom? Deu para aprender um pouquinho? Quem é a porta? E ninguém chegará ao Pai se não for por essa porta. Que bom, né? Então vamos, alguma pergunta, alguma colocação? Ei, mana, tão linda ela. Alguma pergunta? Ficou claro? Deu para entender? Os dois jovens estão hoje pela primeira vez, né? Sejam bem-vindos. Já pegou assim um estudo, né? Que bom. Então podemos encerrar? Lourdes, alguma colocação, meu amor? Foi bom, né? E é esse ritmo que a gente vai estudar mediunidade, né? Imagina pegar um texto desse, entender que mediunidade sem o Cristo é só um meio de comunicação. E isso é o que mais tem. Nós precisamos, o Espiritismo, ele quer reviver o cristianismo primitivo. Então, se nós pegarmos a obra Paulo Estevão, nós vamos nos deparar lá com as vozes diretas na igreja de Antioquia, né, Augusto?
Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Primeiro, desenvolver a parte moral. Essa é a parte que nos cabe, né? Não nos será perguntado, eras médio, mas será perguntado, fostes bom? Então, quando os espíritos nobres dizendo, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, né? Façamos do homem um anjo, façamos do homem um espírito nobre, façamos do homem o reflexo de Deus. Então é a função do semeador. Então nós somos o semeador também, mas do nosso próprio coração. Mas é necessário a gente pegar as lições de Jesus, que é a semente, movimentar a nossa terra do coração e plantar e regar constantemente. Tia, como seria regar? Estuda e viva, estuda e viva, estuda e vive, estuda e vive, estuda e vive. Isso é regar até a planta crescer. Depois que a planta cresceu, que a árvore ficou frondosa, meu amigo, não tem mais vendaval que derruba essa árvore. Como é que você vai chegar a Deus se você não vive Jesus? Se você não coloca em prática as lições? Se nós não colocamos em prática as lições, não tem como chegar. Porque essa chegada não é uma questão de estudo, é uma questão de vivência. Eu estudo para lembrar o que eu esqueci. Porque a lei já estava gravada onde? Na nossa consciência. Eu estudo para lembrar e eu preciso viver. Então é a vivência. Entrar na porta é escolher o caminho que Jesus nos ensinou. Todos os nossos sofrimentos são resultado das nossas escolhas. Então não reclame, aguente firme. Aguente. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro. Jamais a mediunidade vai ser para eu escravizar o Augusto à minha vontade. Eu não posso usar a mediunidade para isso. Não foi para isso que eu vim médium. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos orar, que o tempo já foi. Amados amigos, vamos fechar os nossos olhos para facilitar a concentração. Vamos aproveitar esse ambiente da casa, aproveitar a presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos de guardas. Divino amigo Jesus, mais um chamado, mais uma advertência tão clara e tão lógica, Senhor. Que nós possamos, nessa noite,
refletir um tanto mais no teu chamado, que possamos começar a pensar que somos seres temporariamente vivendo num corpo, e que a qualquer momento, qualquer um de nós poderemos ser chamados. E como iremos nos apresentar, Senhor? Dá-nos força, porque a ilusão ainda é muito grande em nós. Dá-nos coragem, Senhor, e principalmente discernimento para realizarmos a Tua vontade, que é a vontade do Pai. Obrigada por mais uma noite de estudo e de reflexão. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos encarnados e que nós possamos aproveitar essa oportunidade para nos tornarmos pessoas melhores. Graça te damos, amor de nossa vida, que assim seja.